Oi pessoal, tudo bem? Hoje a aula é sessão 12, sessão 13 de Doutrina e Convênios, né? Ambas as sessões são importantíssimas, né, no processo de tradução do livro de Mórmon. Sempre lembrando que o livro de Mórmon é o pano de fundo de Doutrina e Convênios. Essas revelações surgem devido às pessoas que vêm interessadas, né, pela tradução do livro de Mórmon, pelo papel de Joseph Smith. Então elas chegam até esse profeta na curiosidade de conhecer o livro de Mórmon e trabalhar nessa obra assim que elas percebem, né, sentem o poder do Espírito, né, no Espírito do Senhor. Então elas pedem para Joseph Smith para saber do Senhor qual é o papel delas nessa obra, né, o que elas poderiam fazer por essa obra. A sessão 12, ela é dada a Joseph Nye Sr., tá? E a sessão 13 a Oliver Cowdery. Na primeira sessão, na 12, nós vemos a descrição de um homem extremamente reto, né? Joseph Nye Sr., segundo Joseph Smith, né? Ele descreve esse homem, ele diz assim: ele é fiel, leal, imparcial, justo, exemplar, virtuoso, gentil e ele é um homem reto, que não se move nem para a direita nem para a esquerda. Então fica pensando na importância desse homem na vida de Joseph, não só no exemplo dele, mas também nas obras, né? Joseph Smith não tinha, durante o processo de tradução do livro de Mórmon, possibilidade de sustentar sua fazenda, né? De sustentar sua família, ele não tinha tempo para isso. E esse homem, ele de maneira caridosa e gentil, ele supriu muitas vezes a parte material para Joseph e a família, e também o escriba de Joseph, né, que na época fazia o quê? Enquanto Joseph traduzia, essa pessoa escrevia, né, para ele. Então, Joseph Nye Sr. é uma pessoa importantíssima nesse processo, porque as pessoas que ajudam na obra de várias formas, que fazem a obra acontecer, elas são tão importantes, né, quanto o próprio profeta, porque se não fosse ela, seria difícil, né, complicado para o profeta cumprir o mandamento de Deus de traduzir o livro de Mórmon. Já Oliver Cowdery, né, lá na sessão 13, ele tem uma experiência importantíssima, porque eles, conforme Joseph foi traduzindo o livro de Mórmon, eles foram vendo princípios do evangelho em que eles tinham a curiosidade e também o desejo sincero de guardar. E eles viram no livro de Mórmon, na tradução, o poder e a importância do batismo. Então eles queriam muito se batizar. E aí, ali perto do rio Susquehanna, na própria fazenda de Joseph, eles ajoelharam e pediram ao Senhor para ter, né, essa possibilidade de serem batizados de acordo com o batismo que Jesus Cristo ensinou. Então aparece quem? João Batista, né, em forma de um anjo. João Batista chega e chama eles, né, para poder passar essa autoridade do sacerdócio arônico, que é o sacerdócio que tem o poder do batismo, do arrependimento, do ministério de anjos. Quem abriu, né, quem já leu essa sessão, uma sessão muito curta, mas tão importante, ela diz assim: a vós, meus conservos, João Batista falando a Joseph Smith e Oliver Cowdery. Em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério de anjos e do evangelho do arrependimento e do batismo por imersão, para remissão dos pecados, e ele nunca mais será tirado da terra, até que os filhos de Levi tornem a fazer em retidão uma oferta ao Senhor. Então, olha só que coisa especial, né? A vós, meus conservos, ou seja, pessoas que servem Jesus Cristo, que estão nessa obra, assim como eu estive, né? João Batista. Vamos ser chamado por João Batista de conservo, né? Aquele que serve junto comigo, deve ter sido uma coisa muito especial, uma honra para eles, né? Então, o que seria, né, esse sacerdócio arônico? Diz que tem a chave do ministério de anjos, do evangelho do arrependimento e do batismo por imersão para a remissão dos pecados. Então, assim, o Elder Oaks, lá na página 69, ele faz, né, ele deixa uma citação muito importante em relação a esse sacerdócio. Muitas vezes na igreja a gente acha assim, né,
Ah, não, o sacerdócio maior é que é importante, né? O sacerdócio de Melquisedeque e tudo mais, e não consegue ver a relevância do valor do sacerdócio arônico. Então, o Elder aqui no fundo, né, Dallin H. Oaks, ele diz, do Coro dos Doze: o que significa dizer que o sacerdócio arônico detém a chave do evangelho do arrependimento e do batismo da remissão de pecados? Descobrimos o significado na ordenança do batismo e do sacramento. O batismo é para a remissão de pecados e o sacramento é a renovação dos convênios e das bênçãos do batismo. Ambos devem ser precedidos do arrependimento. Nenhum de nós viveu sem pecar depois do nosso batismo. Se não houvesse algo para nos purificar novamente após o batismo, todos nós estaríamos perdidos no que se refere às coisas espirituais. Recebemos o mandamento de arrepender-nos de nossos pecados, buscamos o Senhor com todo o coração quebrantado e o espírito contrito e tomar o sacramento de modo condizente com os convênios sagrados em que ele implica. Quando renovamos o convênio batismal, desse modo o Senhor renova o efeito purificador de nossos pecados. Então veja, não é possível exagerarmos, ele diz, a importância que o sacerdócio arônico tem nisso. Todas essas etapas vitais relativas à remissão de nossos pecados são realizadas por intermédio de ordenança salvadora do batismo e da ordenança renovadora do sacramento. As duas são realizadas por portadores do sacerdócio arônico, dirigidos pelo bispado, que tem as chaves do evangelho, do arrependimento, batismo e remissão dos pecados. Né? Então, olha só, a importância do sacerdócio arônico. Ele está a todo momento na nossa vida. Primeira coisa tão importante que ele fez por nós, o batismo. O poder e a autoridade de batizar. Sem essa ordenança não haveria batismo. Sem esse poder não haveria o batismo, que é uma ordenança crucial para a nossa vida. É a porta que abre a gente para o reino de Deus, né? Segundo João. Então, sacerdócio arônico. Sacramento, que está ali, ó, com o sacerdócio, com o batismo. Nós nos batizamos, nos livramos, nos limpamos de todo o pecado. Aí, como ele diz aqui, como seria depois? Ninguém depois do batismo vai conseguir ficar sem pecar nunca, né? Então, o que vem para purificar? O que vem para confirmar o que foi feito no batismo, né? O que vem para que haja arrependimento diante do Senhor? O sacramento. Quem faz o sacramento? Os portadores do sacerdócio, em que preparam o sacramento e servem, né, o sacramento para nós. Então, assim, templo. As ordenanças feitas no templo, também graças ao sacerdócio arônico. Então, não há mais na nossa vida a possibilidade de pensar, né, sequer imaginar que o sacerdócio arônico, por ser chamado sacerdócio menor, não tem importância nenhuma na nossa vida. Ele tem e muita, né? Então, para terminar essa parte da seção 12, a seção 13, né, principalmente no último caso, a seção 13, lá o Oaks também fala sobre o que é o ministério de anjos. Ele diz assim: quando era um jovem portador do sacerdócio aarônico, não achava que veria um anjo e me perguntava qual era a relação dessas aparições com o sacerdócio arônico. O ministério de anjos também não pode ser visto. Podemos receber as mensagens de anjos por meio de uma voz ou simplesmente de pensamentos e sentimentos transmitidos à nossa mente. Então, ele deixa bem claro que o ministério de anjos, que o poder do sacerdócio arônico tem, né, de ser servido pelo trabalho dos anjos, é real, apesar de nós não podermos ver os anjos, né, ao redor. Esse sacerdócio, ele é servido, né, pelo trabalho de anjos. Porque a gente pensa assim que é só por meio do Espírito Santo, né? Ou seja, você toma o sacramento e qual é a promessa? A promessa de que o Espírito estará sempre conosco. Mas a gente não percebe, né? Ou não lembra que os anjos falam pelo poder do Espírito Santo, né? Segundo Nef 32. Anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Então, quando ele está falando de ministério dos anjos aí,
sim, é uma autoridade que o sacerdócio tem de receber essa palavra de Cristo, tá? Então não é só o Espírito que age em favor desse sacerdócio, tá bom? Eu achei muito interessante todas essas citações e posições, né? Mesmo João Batista falando, porque isso mostra que nós não estamos sozinhos. Se não me engano, foi o profeta Eliseu que tinha um servo que estava com muito medo. Né? O servo tinha muito medo porque ia acontecer uma batalha, né? Onde os israelitas estavam presentes, era um dos que iriam batalhar, e ele viu que o outro exército era muito grandioso, muito grandioso. Então, a primeira coisa que ele fez foi ter medo. E o profeta Eliseu fez o quê? Existem mais do nosso lado do que do lado deles. E abriu os olhos espirituais daquele servo. E quando ele olhou para o exército israelita, havia muitos anjos que iam ajudar a batalhar. Então nós não estamos sós. Né? De acordo com a nossa retidão, nós podemos sentir, nós podemos pedir ajuda para o Senhor, né? E o Espírito do Senhor vai se revelar, e muitas vezes também, né, nós vamos ter ajuda dos anjos, né? Então, aqui quando ele fala do sacerdócio arônico, também é esse, ele tem um poder do ministério dos anjos, né, agindo sobre a vida também dos membros da igreja, quando o sacerdócio arônico, ele serve os membros da igreja. Então, eu compartilho assim, meu testemunho em relação a essas duas sessões, a 12 e a 13. A 12 no sentido da gente se assemelhar a Joseph Knight Sr., né? Sermos uma pessoa que patrocina, né, entre aspas, aí, o reino de Deus, que apoia o reino de Deus. Né? A Sociedade de Socorro ajuda tantas pessoas, mas ela necessita das irmãs, né? Necessita do apoio do bispado, do nosso apoio de maneira geral. Muitas pessoas precisam ser socorridas por uma palavra amiga, precisam ser socorridas materialmente, né, como Joseph, seu escriba, foi, e muitas pessoas, por não fazerem a sua parte, né, com amor, como Joseph Knight Sr. fez, acaba prejudicando a obra. A obra poderia ser muito mais leve, mais tranquila e mais rápida quando nós temos mais pessoas como Joseph Knight Sr. E somos muito gratos também, né? Sou muito grata pelo sacerdócio arônico. Preparar essas aulas, ensinar essas aulas me ajudam a aprender e fortalecer ainda mais meu testemunho em relação ao sacerdócio, né? Ver a ação desse sacerdócio em toda a vida que nós temos e entender que elas são extremamente importantes, senão nós não estaríamos firmes nessa obra. Eu presto meu testemunho dessas coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.